Pensa Manaus. Economia, com Marcos Evangelista. Hora da nossa coluna de economia de todas as quintas-feiras. O nosso parceiro, o economista Marcos Evangelista, já está conosco conectado. Seja bem-vindo, Marcos. Bom dia para você, tudo bem? Fala, meu amigo. Bom dia ouvintes da rádio Band News FM. Meu amigo, hoje a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre a questão dos juros. Vamos voltar a um assunto que a gente sempre comenta, mas que é muito importante até para a gente contextualizar e explicar como isso vai afetar a vida das pessoas. Eu estou falando da taxa Selic, meu amigo. Aumento da taxa Selic e seus impactos é o nosso primeiro tema de hoje. Conta pra gente, Marcos, o que está acontecendo? Lógico, não poderia ser diferente, Rafael. Eu queria que a nossa amiga Paula estivesse na bancada. Toda vez que a gente fala que a inflação está aumentando, ela retruca, mas mais do que uma prova real, não poderia ser diferente. Então, o Banco Central, através da sua reunião do Copom, sinalizou que precisa frear a inflação aumentando a taxa Selic, né? Com isso, todos os financiamentos ficam mais altos. A intenção é tentar frear o consumo, né? Uma vez que a gente está vendo aí que todas as projeções da equipe econômica do governo não conseguiu aí colocar a inflação dentro da meta. Ou seja, temos sinais aí que as coisas vão ficar mais caras pela frente, viu, Rafael? Pois é, meu amigo. Quando a gente tem esse aumento da taxa Selic, para a gente explicar para o nosso ouvinte, essa é até uma tentativa, né? Subir os juros é uma tentativa de controlar a inflação, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro para o ouvinte. É mais ou menos isso? Exatamente isso. E tem gente falando que foi porque o Trump ganhou, que a Selic subiu. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso é uma estratégia para tentar, de fato, conter a inflação. Bom, e nessa estratégia de conter a inflação, né, Marcos, o que fica mais caro é a questão de financiamentos, né, de investimentos, isso aí tudo fica... isso influencia nessas questões também. Então, quem está fazendo financiamento, quem está pensando em fazer um financiamento, tem que ficar de olho nisso, né? Com certeza. O nosso ouvinte que estava pensando em comprar um carro financiado, uma casa ou um apartamento, se for fazer, vai pagar os juros mais altos, porque a taxa Selic, ela baliza todas as taxas de banco, né? Então, assim, uma vez que ela sobe, a tendência é que automaticamente todas as taxas de financiamento subam. Muito bem, tá? Então, o Marcos trazendo esse alerta, nós tivemos o aumento, então, da taxa Selic, é uma tentativa de controle da inflação, é até um indicativo, né, de que a inflação está subindo e isso influencia como na nossa vida? É o aumento de preços, inclusive, de coisas mais básicas como alimentos, né? E aí também é muito importante que as pessoas observem a questão do financiamento, né? Ficar de olho mesmo nas condições de juros e tudo mais. Enfim. Exatamente isso, Rafael. Marcos, outro tema importante para a gente tratar aqui, tem muita gente falando, né, sobre a questão da eleição do Donald Trump, a eleição dos republicanos, né, de um partido mais conservador, mais à direita lá nos Estados Unidos e como isso pode influenciar para a gente aqui na nossa região. E aí eu lhe pergunto, economicamente, o que isso influencia de fato para a região amazônica? Né? Para o Brasil a gente já tem ouvido bastante, mas e para a região amazônica, para onde nós estamos aqui? Acredito que nós teremos aí um avanço de possibilidades na nossa economia futuramente, né? Uma vez que o Trump ele é extremamente capitalista, tem foco em importar do Brasil, né? Grandes commodities são importadas para lá. Acredito que isso vai influenciar positivamente, principalmente naquela produção que vai ser iniciada em Autazes, né? Uma vez que a gente vai ter aí possivelmente os Estados Unidos como um grande comprador. Então, a gente fica aí na expectativa positiva, não vamos nem falar na parte política, que não é a nossa seara, mas acredito que haverá mudanças aí de possibilidades no futuro presidente aqui no nosso país.